Olá! Hoje a gente mergulha em uma das narrativas mais impactantes das Escrituras. Uma história de desolação, depois de restauração e, no fim de tudo, de vindicação. É uma história que vem direto do livro de Ezequiel e que nos leva do desespero mais profundo para uma esperança que parecia impossível. E a história toda gira em torno dessa pergunta, que é bem dramática, né? Será que algo que está completamente sem vida, sem esperança nenhuma, pode ser restaurado? É isso que a gente vai descobrir ao explorar as profecias de Ezequiel. Então vamos lá! Bom, para a gente entender a promessa, primeiro a gente precisa entender o problema. E a situação era francamente terrível. O povo de Israel estava no exílio, e a condição deles acabava refletindo diretamente no nome do Deus a quem eles serviam. O que é muito interessante aqui é a percepção das outras nações. Elas olhavam para o povo exilado e não viam só um povo derrotado, mas um Deus derrotado. A reputação, o santo nome de Deus, estava sendo publicamente manchada. E as fontes deixam isso bem claro. Profanar o nome era uma questão de atitude. Existia uma contradição gritante entre a identidade de Israel como povo de Deus e o que eles faziam. O mau testemunho deles era, na prática, a forma mais eficaz de quebrar o mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão. Então, o ponto crucial é este. A motivação para a salvação não vinha do mérito do povo, de jeito nenhum. Vinha do caráter de Deus. A Bíblia deixa claro em Ezequiel 36:22 que Deus agiria por causa do meu santo nome, para mostrar a todo mundo quem ele realmente é. E a solução para esse problema não seria algo externo. Seria uma transformação radical, interna, uma promessa de intervenção divina no nível mais fundamental que se possa imaginar. E essa imagem aqui ilustra de forma brilhante a metáfora central da promessa. Um coração de pedra é isso, uma pedra. É incapaz de sentir, de obedecer, de amar. É duro, é sem vida. O que Deus promete é um verdadeiro transplante espiritual. Trocar esse coração por um coração de carne, um coração vivo, receptivo e que é capaz de seguir seus caminhos. E aqui está a essência da promessa, sabe? Não é uma questão de se esforçar mais, de tentar com mais afinco. Não. É uma obra de recriação total. É Deus colocando o próprio Espírito dentro das pessoas para capacitar todo mundo a viver de um jeito completamente novo. Agora, vamos para a próxima parte e ver como essa ideia se desenvolve. A promessa de um novo coração é ilustrada por uma das visões mais famosas de toda a Bíblia. Uma imagem que captura perfeitamente essa transformação da morte para a vida. Tenda a imaginar a cena. Um vale inteiro coberto de ossos humanos. E não só mortos, mas sequíssimos. Isso representa um estado de desesperança total. O texto de Ezequiel 37 diz que o povo se sentia exatamente assim. Nossos ossos se secaram, nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Acabou. E aqui a gente vê o início desse capítulo no texto original, a base para essa visão extraordinária. É nesse momento que Deus pergunta a Ezequiel, será que esses ossos podem voltar a viver? E a resposta do profeta é de total dependência, só tu sabes. O milagre acontece em etapas. É quase cinematográfico. Primeiro, o profeta fala a palavra de Deus. Aí, um barulho, um som de chocalho, e os ossos começam a se juntar. Em seguida, tendões e carne cobrem esses esqueletos. Mas eles ainda estão sem vida. O passo final, e o mais crucial de todos, é o sopro do Espírito, que faz com que eles finalmente vivam. E o significado é explícito, não tem margem para dúvida. Deus mesmo diz, esses ossos são toda a nação de Israel. A visão era uma promessa de que, da mesma forma que ele pode ressuscitar um morto, ele pode restaurar a vida espiritual e nacional do seu povo. Nada é impossível para ele. Mas a narrativa profética não para na restauração. Ela continua e avança para um confronto final, um clímax que serve como um teste e uma vindicação definitiva do poder e do nome de Deus. Os comentaristas explicam que Gog não é necessariamente uma figura histórica específica. Ele é mais um símbolo, personificando todas as forças hostis a Deus e ao seu povo ao longo da história. É a representação do ataque final do mal. E para mostrar o tamanho dessa ameaça, a profecia lista uma vasta coalizão de nações. A imagem que se forma é de um exército esmagador, uma tempestade vindo como uma nuvem que cobre a terra, contra um povo que parece totalmente indefeso. E aqui está o ponto decisivo.
Essa invasão não acontece para punir Israel, mas para que o próprio Deus intervenha. A batalha não é vencida por exércitos humanos, mas pelo poder manifesto de Deus, com terremotos, peste, fogo, uma intervenção direta. E este é o propósito de tudo. O confronto final não é sobre a sobrevivência de Israel. É sobre a revelação global da soberania de Deus. O objetivo é que todas as nações, tanto a coalizão de Gog quanto os que estão assistindo de longe, finalmente entendam quem é o Senhor. No fim das contas, olha só a jornada. De um nome profanado a um nome santificado. De um monte de ossos secos para um exército vivo. De uma nação, derrotada, para um povo justificado. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão muito poderosa, sobre qual é a natureza de uma promessa e a força que existe por trás dela.